Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos. Como é que vai, galera? Bom dia para quem é de bom dia. Então, meu nome é Juliana, sou psicóloga e minha primeira live de 2019 no Portal Me, gostaria de agradecer. Olá, Manuela, boa noite, seja bem-vinda. Olá, Kelly, como vai? Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Olá, Milton. Bom, gente, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre saúde mental, né? É um tema que às vezes a gente fica muito preocupado com a questão de cuidar da nossa saúde e a gente pensa que é só saúde física, né? Mas na verdade nós somos, assim, nós temos vários lados, várias áreas, né, da saúde e que são importantes de serem cuidadas tanto quanto a nossa saúde física. Olá, Luciana, boa noite. A Kelly respondendo que ela tá bem, que bom, fico feliz. Vamos aguardar o pessoal que tá chegando. E então, assim, eu quero deixar vocês bastante à vontade. Se tiver qualquer dúvida a respeito do tema, se tiver, né, alguma pergunta, podem fazer que eu vou respondendo os comentários assim que eles forem chegando, tá bom? E também quero agradecer ao pessoal do Portal Me pela oportunidade, pelo espaço. Mais um ano que se inicia, né, com essa parceria que é tão valiosa para mim. Não, eu acredito que não só para mim, mas para todos os outros profissionais que têm esse espaço de poder levar informação para a comunidade brasileira. Então, eu sei que isso abrange até um pouco mais, né? Não é só a comunidade brasileira que se beneficia disso, mas realmente, para mim, enquanto profissional, é uma grande oportunidade, não só de expandir o meu trabalho, de expor meu conhecimento, mas de também é uma forma de colaborar, né? De contribuir com todos vocês. Então, realmente, é muito bom estar aqui e fico muito feliz que vocês estejam também, né? E aí, é nessa questão de, como né, eu falei, quando a gente pensa em saúde, às vezes só a gente pensa, o que significa ter saúde, né? Ter saúde significa que não estar doente. E aí a gente pensa na questão fisiológica mesmo, né? Eu não tá gripado, não tá resfriado, não tá com, né, nenhuma doença crônica, tipo diabetes, hipertensão, alguma questão, né? Problema de coração. Então, a gente resume, né, o conceito de saúde às questões fisiológicas, né? O não estar doente, ter uma doença física, digamos assim, né? Que tem um sintoma físico. Mas, como eu falei no começo, a nossa saúde ela é um pouquinho mais abrangente do que simplesmente não estar doente, né? Dessa forma que a gente às vezes pensa, ou que a gente resume, né, a questão de saúde, que envolve a questão da saúde mental. Nossa, mas será que eu tenho que preocupar com isso? O que significa saúde mental? Como é que eu faço para saber se eu tenho uma necessidade de cuidar da minha saúde mental? Bom, todos os dias nós passamos por diversas situações do nosso dia. A gente acorda bem e tá tudo ok, mas de repente, a hora que a gente sai de casa, acontece alguma coisa, ou no trânsito, ou a hora que nós chegamos ao trabalho, e isso faz com que a gente já não se sinta mais tão bem. E às vezes, dependendo de como está o nosso emocional, essa pequena coisinha que aconteceu estraga o nosso dia todo. Não é verdade? Às vezes acontecem coisas que não são tão grandes, são pequenas, né? São releváveis, mas pelo fato da gente estar desgastado, estar cansado, estar estressado, então a coisa ganha um tamanho maior do que ela realmente tem. E isso impacta diretamente na nossa saúde mental. Então é disso que a gente vai falar um pouquinho. A gente pensar como é que eu faço para, durante o meu dia a dia, que é uma correria, que é uma loucura,
loucura, que eu tenho muitas horas de trabalho, e aí eu chego em casa, tem família, ou eu não tenho família, mas eu chego em casa e tem as coisas de casa pra fazer, né? Lavar roupa, lavar uniforme, fazer comida, fazer meu bentô. Então, a vida aqui no Japão, principalmente, realmente tem uma rotina muito corrida, né? Então, é importantíssimo que a gente tenha esses cuidados com a nossa saúde mental, porque qual é o grande lance de cuidar da saúde mental? Se nós não cuidamos dela, a nossa saúde física vai pagar o preço. Então, quando a saúde mental está abalada, o nosso corpo vai demonstrar alguns sinais. Então, é quando aparecem, né, dores de cabeça, um cansaço muito grande, uma fadiga. Por mais que às vezes você durma, e isso eu vou falar também, né, um pouquinho sobre a questão da qualidade de sono. Então, você não se sente descansado o suficiente para encarar as coisas que você tem no dia a dia. Também tem a questão, né, da alimentação, que também sofre, né, quando nós não estamos bem. Então, toda a nossa parte física acaba tendo um impacto de um desequilíbrio dentro da nossa, né, que está acontecendo na nossa saúde mental. Então, o intuito da live de hoje é falar um pouquinho sobre hábitos que favorecem a nossa saúde mental, ok? A Viviane, boa noite, tudo bem, Vivi? Falando sobre a saúde emocional, que realmente, né, é fundamental para a saúde física. Como eu falei, uma coisa ela não consegue, ela não está dissociada, ela está separada. Né, ela realmente, ela tá junto, então se você cuida de um, você precisa cuidar de outro, né? Deixa eu só voltar aqui, a Manuela dizendo que está em casa sem trabalhar, porque tem uma filha pequena, né, esperando vaga em creche, e por causa do estresse, então tem alguns problemas de saúde, né, e tem a questão do lado psicológico. Então, Manuela, depois eu vou pedir pro pessoal do Portal Me deixar o link da minha página, né, no Facebook. Então, é @psicóloga Juliana Nakazaki. E aí você me manda depois uma mensagem inbox, a gente pode conversar um pouquinho, porque assim, eu preciso de um pouco mais de informação para saber. Mas, realmente, quando a gente tem uma rotina e muito fechada, né, muito assim, sempre a mesma coisa, e aí eu começo a ficar estressada porque não tem, né, alguns componentes que eu vou falar daqui a pouquinho, e então muito provavelmente existe a possibilidade de você desenvolver sim um estresse emocional ou algum abalo emocional por conta de uma rotina que acaba sendo muito estressante, tá bom? Mas a gente pode conversar posteriormente, né, você me manda uma mensagem inbox e a gente pode falar um pouquinho depois, ok? Então, deixa eu ver. A Luzia Marichique tá falando sobre a questão da solidão, né? Eu vou falar disso também. Boa noite, Roberto. A Manuela tá dizendo que o emocional tá um pouquinho abalado, né? Debbie Hanashiro, boa noite, né? Sejam todos bem-vindos. Bom, então, como eu disse, é muito importante que a gente consiga realmente ter uma rotina, estabelecer uma rotina em que a gente tenha uma mudança de hábito talvez seja necessária para que a nossa saúde emocional esteja tão em dia quanto a nossa saúde física, né? Então, vou falar algumas coisas, inclusive depois, né, no meu site, na minha página, né? Olá, Júnior, boa noite, seja bem-vindo. Obrigada pelo apoio. Então, na minha página eu vou deixar escrito, né, e assim, alguns links que falam sobre a questão, né, de saúde mental. Olá, Ellen, boa noite. Que bom, fico muito feliz que o tema seja pertinente e se você tiver alguma dúvida, pode ficar bastante à vontade, tá bom? Olá, Rosa, boa noite. Bom, então falando um pouquinho sobre alguns desses hábitos, né? Eles não são segredos nenhum pra gente, a gente ouve sempre, porque como eu disse, a saúde física e a saúde mental, elas estão interligadas. Então, a partir do momento que você vai cuidar da sua saúde física, a sua saúde mental também vai estar bem. Só que se a saúde mental não tá bem, então você precisa cuidar dela para continuar tendo uma saúde física, ok? Quando a gente fala sobre esses hábitos, duas coisas são fundamentais e que são as principais, os principais sintomas ou os
sintomas mais precoces de algum desequilíbrio da saúde mental acontecem na nossa qualidade de sono e na nossa alimentação. Então, ter uma alimentação saudável, uma dieta equilibrada é importantíssimo para o funcionamento não só de agora eu vou entrar numa dieta, ou eu preciso, né, emagrecer, ou eu quero me manter mais saudável, fazer um processo de desintoxicação do corpo. Então tudo isso é muito bom e a gente fica pensando que isso é só para nossa saúde física. Mas quando nós nos alimentamos de uma forma adequada, todo o nosso organismo funciona melhor. Então a nossa pele fica melhor, o funcionamento do nosso intestino é melhor e isso, né, assim, impacta no funcionamento total do nosso corpo. E o nosso cérebro funciona melhor também. Por quê? Porque tá tudo ali alinhado. E quando nós temos alguma questão, né? Ou eu tô comendo demais, ou eu tô comendo de menos, isso é um reflexo, pode ser, né? De uma questão de saúde mental. Seja, como eu disse, uma questão de estresse, uma questão de uma ansiedade, de uma preocupação muito grande, um evento ou um episódio depressivo. Então, tudo isso, quando tem alguma coisa, né, na nossa mente que não está funcionando adequadamente, isso vai fazer com que a gente ou tenha uma mudança para um aumento muito grande de apetite ou para uma queda de apetite. Então, isso é importante a gente começar a observar. Então, ter uma dieta saudável é fundamental para a nossa saúde mental. E a questão da qualidade de sono. Então, todas as pessoas têm nós temos um tempo que a gente acredita que é o mais adequado de horas de sono, né? Que são aproximadamente 8 horas para o adulto. Mas o mais importante é que esse sono seja um sono reparador. Porque às vezes a gente dorme 10 horas, 12 e acorda muito mais cansado do que quando foi dormir. E algumas pessoas dormem 5, 6 horas e acordam muito bem, né? Então, dentro do sono existem alguns níveis. Então a gente primeiro entra naquele estágio de vigília, que você tá quase dormindo, mas ainda consegue ter influência do ambiente externo, né? Tem a percepção e a consciência. E aí muitas pessoas acabam ficando muito tempo nesse estado e aí não consegue relaxar de verdade. Quando a gente entra naquele sono mais profundo, que é quando a gente sonha, e é esse sono que vai fazer com que todas as células se renovem, né? Que a gente tenha esse tempo de descanso e que vai fazer com que a gente acorde melhor. Então, se a pessoa ficar muito tempo nesse sono muito leve, despertando, como eu falei, por conta do estresse, ou de preocupações, ou de ansiedade, ou de várias outras questões que podem impactar, né, na qualidade do sono, se ela permanecer nisso por bastante tempo, então é muito comum que as pessoas tenham assim, aí começam outros sintomas, porque daí a pessoa não dorme bem, ela não acorda bem, então ela acorda mal-humorada, ela pode ficar um pouco mais irritada, né? Então isso vai impactar na questão do estado de humor, né, que a pessoa apresenta durante todo o dia por conta de não ter uma boa qualidade de sono. Então, boa noite, Leila. A Luciana Kimi tá dizendo que só consegue dormir 4 horas por noite e não consegue dormir mais. E a Manuela dizendo que tá se identificando, né, com o que eu tô falando. Então, Luciana, se as 4 horas forem suficientes para você, claro que 4 horas é bem pouquinho, mas se você consegue manter as suas funções, se você consegue trabalhar e o cansaço que você sente é um cansaço físico da atividade que você está fazendo e não é porque você não consegue descansar, então tudo bem, né? Provavelmente você passe bastante tempo do seu sono no sono profundo, que é esse sono reparador. Mas a partir do momento em que você dorme pouco, não consegue dormir mais, aí precisa identificar, né? Por que você tem um período de sono tão curto e o que tá atrapalhando, né, esse processo. Porque dormir é uma necessidade básica do ser humano. Chega uma hora que o nosso corpo não aguenta, a gente vai apagar, né? Então é importante que você consiga observar, né? Porque que
há quanto tempo tem acontecido isso, que você só tem esse período de sono e o quanto de impacto que isso traz para você, né? Mas tem que saber diferenciar. Ah, eu estou cansada porque o meu trabalho realmente é pesado e faz com que eu me sinta dessa forma, ou eu estou cansada porque eu não consigo descansar de jeito nenhum, né? Então tem essa diferença e é importante a gente saber diferenciar para poder também saber como agir, né? A Ariane, boa noite, tá dizendo que tem uma questão de insônia, né? Então, que sofre de enxaqueca, dor de estômago, né? E realmente acaba, às vezes, precisa da intervenção de medicamentos, justamente porque, como eu falei, como o sono é uma necessidade básica, se a gente não tem isso suprido, assim como alimentação e outras coisas, então a gente começa a ter outros sintomas, porque o funcionamento do corpo acaba sendo influenciado, impactado por conta da questão da qualidade de sono que não é boa, né? Então é importante sim verificar, né? Às vezes ir até o médico, num neurologista, ver se tem alguma outra questão acontecendo, né? Mas se não tiver nada fisiológico, então procurar um terapeuta para trabalhar as outras questões, né, emocionais, ok? Bom, então, né, então alimentação, sono. E obviamente, né, que a atividade física, ela é também muito importante para a nossa saúde mental. Não só para saúde física, porque para saúde física, ok, agora entrou o começo do ano, né? Então, esse ano eu vou para academia, esse ano eu vou ficar, né? Meu ano vai ser fitness, eu vou fazer uma série de coisas que eu não fazia antes. Realmente é muito importante que a gente tenha. O começo do ano, ele é inclusive emocionalmente e inconscientemente propício para tomarmos novas decisões, para renovarmos coisas da nossa vida que o ano passado não deram certo e que esse ano a gente tem a oportunidade de fazer diferente, né? Mas a questão da atividade física, de não, assim, ficar sedentário, muito tempo sentado, é muito importante. Porque quando você faz atividade física, não só a questão, você não tá só queimando caloria, né? O seu cérebro, ele tá ali tendo uma série de outros estímulos e fabricando vários hormônios, como o hormônio da felicidade, de você sentir prazer, desse movimento do corpo mesmo. Então, assim, no começo da academia é muito ruim, porque a gente sente dor, daí a gente sente preguiça, que nem agora, né, aqui no Japão tá frio. Então a gente arranja uma série de desculpas para não fazer. Só que quando isso entra na nossa vida e vira um hábito, o nosso corpo pede. Então você não deixa de fazer aquela atividade e não necessariamente precisa ir para a academia. Pode ser uma caminhada, pode ser uma dança, pode ser yoga, pilates, o que você quiser, contanto que você movimente o seu corpo, porque isso vai fazer com que a gente relaxe os nossos músculos, vai fazer com que a gente, assim, é uma válvula de escape da tensão do dia. Então, tudo isso acaba sendo favorável para a nossa saúde mental. Então, a partir do momento em que você consegue colocar isso dentro da sua rotina, né, como eu falei, e isso se transforma num hábito, então ele vai impactar também para que você consiga ter uma saúde mais integral, né? E esse movimento do corpo realmente é bastante importante. Quando você faz uma caminhada, você observa as pessoas que estão ao redor, observa o ambiente. Aí às vezes você tá caminhando e você vê o pôr do sol, ou você vê, né, assim, uma paisagem, e isso alimenta, né, o nosso emocional de memórias positivas e de experiências positivas. Então isso também impacta de uma forma boa e saudável, né, para a nossa mente se manter em equilíbrio. Outra questão que é muito importante é manter o bom humor. Então, como é que a gente faz isso? A gente precisa saber o que nos faz bem. Então, se o que te faz bem é ouvir uma música, então pelo menos uma hora no dia você vai ouvir música. Que seja uma música, a que você mais gosta, a que você pode cantar dentro do carro, no volume alto ou no chuveiro, onde você quiser, né? Mas que você tenha esse momento
de prazer no seu dia a dia. Às vezes a gente entra numa rotina tão grande que a gente não faz isso. Mesmo tendo, às vezes, tempo para isso, e depois eu vou falar um pouquinho, né, sobre essa questão do tempo, que a gente acha que a gente nunca tem, né, mas talvez seja uma percepção que precisa ser mudada. Então, esses momentos em que a gente se sente, que legal, né? Eu adoro essa música. Ou ler um trecho de um livro, ou assistir um vídeo na internet, passear com seu cachorro, brincar com o seu filho. Então, esses pequenos momentos precisam fazer parte do nosso dia a dia, para que o nosso humor se alimente, né? E para que a gente realmente consiga quebrar um pouco essa coisa muito séria do trabalho, essa coisa muito fechada de pressão, de conta, de tudo que faz parte da vida adulta. Então é importante que a gente tenha esse momento de talvez viver um pouquinho a nossa criança interior, que isso vai fazer, né, muito bem realmente para nossa saúde mental. Então, né, vamos anotando: alimentação, sono, atividade física regular e constante, e a questão de bom humor e momentos, né, de prazer dentro do nosso dia a dia. Boa noite, Alessandra, seja bem-vinda. Boa noite, Mari. É muito legal estar aqui com vocês. Bom, deixa eu ver o que mais. Existe uma função do nosso corpo que sem ela nós não conseguiríamos viver, e que a gente não presta atenção, que é a nossa respiração. Quando nós respiramos melhor, o nosso cérebro funciona melhor. Então, quando você estiver muito estressado, ou você estiver muito bravo, ou acontecer alguma coisa que te tirou do sério, você vai parar e você vai fazer exercício de respiração. Sabe aquela coisa de... Se você fizer isso durante 1 minuto, a oxigenação do seu cérebro vai melhorar, e quando o nosso cérebro está mais oxigenado, ele pensa melhor. As nossas células respondem melhor. Então, por conta disso, os exercícios de respiração, por exemplo, né, para quem, a Aren que falou que tá com problema de insônia, assim, fazer exercícios de respiração antes de dormir são muito funcionais. Lógico que não, se é uma questão de insônia, talvez não resolva, mas o fato de você conseguir deitar e ficar um pouquinho mais relaxado já ajuda bastante, né? Então, talvez seja uma forma de diminuir um pouquinho a ansiedade, porque quando existe o quadro de insônia, a gente, né, a pessoa já vai pra cama pensando, nossa, hoje vai ser outra noite. E aí você fica com aquela ideia e você alimenta aquele pensamento negativo, e por conta disso, às vezes, acaba piorando uma circunstância. Então, é importante que a gente também tenha essa... Isso é uma outra coisa, né? É fazer uma mudança mental, uma mudança de pensamento e de alimentar o que é bom. Porque muitas vezes, como eu falei lá no começo, às vezes é uma coisinha que acontece de manhã e estraga todo o dia. E aí, durante o dia, aconteceram muitas coisas boas, mas você não conseguiu perceber, porque estava fixado naquele evento negativo. Então, nós temos uma tendência, né, nós seres humanos, para o pessimismo, para vitimização, né? Às vezes de pensar, ai, tá vendo? Isso acontece comigo, na minha vida é assim mesmo. Então, a gente acaba alimentando essas frases pra gente mesmo. E isso é muito ruim para a nossa saúde mental, porque aí a gente começa a entrar num movimento de, eu preciso me conformar porque é assim mesmo, então não vou me esforçar para mudar. E isso acaba impedindo o nosso próprio autodesenvolvimento. Então, mude a sua forma de pensar e de ver as coisas, que isso também vai fazer uma diferença, né, dentro da sua saúde mental. Olá, Irene, boa noite. Bom dia. Manuela dizendo, quando vai dormir eu passo de mais de 1 hora. Às vezes, por conta mesmo do estresse, né, do dia a dia, demora um pouco mais para o corpo desligar, né? Por isso que o exercício de respiração, Manuela, para você também talvez possa ajudar nesse processo, né, de você conseguir descansar e relaxar e desligar, né, para dormir um pouco mais rápido, tá bom? Bom,
como eu falei, né? Então, se a gente tem uma alimentação saudável, se a gente tá em atividade física, claro que o uso excessivo, abusivo de álcool e de cigarro é prejudicial para nossa saúde física e, consequentemente, para nossa saúde mental também. Então, é importante que a gente consiga ter essa consciência dos nossos atos. Ah, eu tô fazendo isso, ok, mas o quanto disso eu preciso? E a questão do cigarro realmente não tem nem o que dizer, né? Ele não tem, apesar de para quem fuma fazer muito sentido, né? Mas pra gente que é da área da saúde, realmente existem várias outras formas de diminuição da ansiedade, como eu falei, uma questão de atividade física, de você procurar algo que você gosta e que você poderia substituir pelo cigarro, que o cigarro realmente só te faz mal, né? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que evitar se a gente quer cuidar da nossa saúde mental, ok? Uma coisa que a gente nem imagina que é bom para nossa saúde mental, talvez, né? Mas é cultivar bons amigos. Quando a gente não tá bem, faz toda a diferença você ter alguém com quem você possa conversar e com quem você possa contar as suas coisas, que você possa ter um suporte, que você possa ser confidente. Então, isso ajuda a nos mantermos emocionalmente saudável e a nossa mente em equilíbrio. Eu sei que aqui no Japão é um pouco difícil de você ter uma relação de amizade, assim, ou ter muitos amigos, porque a vida aqui é muito dinâmica. Então você convive com algumas pessoas, de repente elas recebem uma outra proposta de trabalho ou acaba o contrato e aí a pessoa tem que, numa semana você tá convivendo com ela e na outra semana ela já se mudou para outro estado. E aí, opa, peraí, a gente fica meio assim, né? E aqui também a gente, diferente do Brasil, não tem tanto aquela questão de vem aqui em casa, vamos reunir aqui pra comer alguma coisa, né, pra gente assistir um filme, pra gente conversar. Algumas pessoas fazem, mas por conta da rotina, dos horários de trabalho, fica um pouco mais difícil, né, diferente do que é no Brasil. Pelo menos é o que eu estava acostumada, né, tinha uma vida social de muitos amigos, e aí de repente vem pra cá e poucos amigos e os horários não batem. Então isso impacta, né, no nosso emocional e é importante que a gente tenha essa pessoa com quem a gente possa conversar, que a gente pode contar, porque isso vai fazer com que realmente a gente se sinta mais seguro, né, e isso é importante para a nossa saúde mental. Olá, Erasmo, boa noite. Rosemary, bom dia, porque eu sei que você está no Brasil, mas obrigada pela presença, né? Fique à vontade se tiverem alguma dúvida ou algum comentário para fazer e sejam bem-vindos. Outra questão, né? Como eu falei agora há pouco, então vamos falar um pouquinho sobre a questão de organização de tempo. Por que organizar o tempo é muito importante para a nossa saúde mental? Bom, se você não sabe organizar ou não consegue organizar o seu tempo de forma adequada, você acaba cometendo 2 erros que podem prejudicar a sua saúde mental. Primeiro, a procrastinação. Não sei se vocês já ouviram falar desse tema, se vocês sabem o que é, mas o procrastinar é aquela coisa assim: daqui a pouco eu faço. Não, isso daqui é mole de resolver. Só um minutinho eu vou resolver, mas espera só um pouquinho que eu já vou. Isso daqui? Não, isso daqui eu vou fazer amanhã, porque agora tem outra coisa pra fazer. E aí você acumula uma série de coisas não finalizadas. Então você começa uma coisa, mas não termina. Daí você pula pra outra, e pra outra, e pra outra, e pra outra. E aí a hora que você vê, você tem um caminhão de coisas pra resolver e você não resolveu nenhuma, né? Então, ou às vezes algumas decisões que a gente precisa tomar e você fica enrolando. Não, acho que eu vou pensar mais um pouco. Não, acho que agora não é o momento. Acho que agora não. Isso e aquilo. Então, quando você começa nesse movimento de procrastinar, você torna isso um hábito. E aí você tá sempre com pendências. E isso é muito ruim. Ou diferente disso, você começa a ter uma vida multitarefa. Você consegue me ajudar amanhã no meu trabalho? Não, porque eu tô um pouco sobrecarregada aqui. E você também tá sobrecarregado, mas você fala, não,
tudo bem, dá sim. Ah, mas hoje à noite vou precisar fazer um relatório, só que eu tenho um aniversário, você pode fazer pra mim? Posso. Ah, então, amanhã eu vou ter uma reunião importante, será que você consegue agilizar? Então, assim, não só de pessoas pedindo favores, ou, né, isso é uma outra coisa que eu já vou falar, mas, assim, de você assumir muitas tarefas, né, e a gente não dá conta, porque não tem tempo pra fazer todas as questões que a gente assume. Então, é importante que você saiba, que a gente saiba organizar o nosso tempo para que nós consigamos começar o que precisa ser começado e finalizar. Porque quando a gente deixa muita coisa aberta, chega uma hora que você fica desesperado. De, nossa, o que eu vou fazer primeiro? Ah, faz uma lista de prioridades. Nossa, mas isso é muito importante. Nossa, mas isso aqui também é muito importante. E agora? Então, para evitar, e aí você causa um outro estresse desnecessário, mas que foi você mesmo que causou. Então, por isso que é importante fazer a organização do tempo. Fazer listas é muito efetivo, fazer planilhas é funcional, para que você consiga se organizar. E uma das formas que a gente tem de fazer com que o tempo sobre é no desconectar um pouquinho, né, da tecnologia. Porque nós, todas as pessoas que têm um smartphone hoje, todas, não vou generalizar, né, mas a maioria perde muito tempo. Se a gente, eu vou acessar o Facebook só pra ver uma coisinha, 1 hora depois você tá lá, 2 horas depois. Aí são as redes sociais, são os vídeos, são os joguinhos, conversar com o outro. Então, e aí, realmente, quando você fala, nossa, olha que oração, já não deu tempo de fazer uma série de coisas que você precisava fazer. Então, não tô dizendo que, é pra você abandonar o seu telefone, isso seria hipocrisia, até porque se todo mundo fizer isso, ninguém mais vem assistir minha live, né? Então não é legal. Mas de você saber usar a tecnologia a seu favor. Então, olha, eu fiz aqui a minha lista, eu tenho aqui a minha agenda, eu vou alimentar essa agenda de uma forma que ela realmente me ajude, mas agora eu vou deixar o celular desligado um pouquinho, porque eu tenho outras coisas para fazer. Então, desliga a internet, vai fazer suas coisas e a hora que você finalizar, você retoma. Aí você tá mais tranquilo, você tem esse tempo livre. Porque, como eu falei, é importante que a gente tenha momentos em que a gente de coisas que a gente gosta de fazer. E se você gosta, se você faz a leitura através do seu smartphone ou do tablet, enfim, ou do computador, se você tem as suas músicas, seu podcast, enfim, qualquer coisa que esteja ligada à tecnologia, não tem problema você utilizar. Mas é importante você saber organizar e fazer esse equilíbrio entre o tempo que você tem disponível, as atividades que você tem que realizar e o tempo que você vai ficar no seu telefone, navegando na internet. Então, é importante que pelo menos uma vez por semana eu vou recomendar que você tenha esse espaço livre do seu telefone, dessa urgência que não existe, mas que a gente criou, de estar conectado o tempo todo. De ficar desesperado quando você não vê uma tomada, você não levou o seu carregador e você tá com 10% de bateria. E aí a pessoa já sofre uma crise de ansiedade por isso. Porque minha internet acabou e como que agora, se alguém me mandar uma mensagem... Então, assim, são coisas, como eu falei, que nós alimentamos na nossa mente e que não são funcionais. Não é bom pra gente pensar nisso, não é bom pra gente viver dessa forma. E acaba impactando diretamente, na nossa saúde mental, porque a gente fica com essa ansiedade, fica com esse nervosismo que não precisa, né? Então é importante que a gente possa, ter essa liberdade de falar, não, hoje, tipo, sexta-feira à noite, terminou o trabalho, fez tudo que precisava fazer, hoje eu vou ter um tempo pra mim, né? Então não preciso responder ninguém, tá todo mundo bem, pra quem eu preciso falar eu já falei, e ok. E de ter realmente esse tempo de não, como eu falo, de realmente ter esse espaço
para você, para olhar para você ficar plenamente atento aos seus pensamentos, às suas sensações e voltar esse olhar para si. Então, isso também é bastante importante, né, dentro da saúde mental. Ter um relacionamento afetivo saudável, né, nessa época que a gente ouve tanto falar, sempre existiu, né, a questão dos relacionamentos abusivos. Mas agora eu penso que tá bastante em alta esse tópico, né, nas mídias, da questão dos relacionamentos que são tóxicos, relacionamentos abusivos. Então, você ter um relacionamento afetivo saudável, uma vida sexual saudável, ele também impacta positivamente na sua saúde mental. E faz parte do conjunto, né? Então, emocionalmente a gente tá bem, quando você tá apaixonado, o mundo fica mais colorido, a gente fica mais feliz, a gente consegue manifestar, né? Porque esse sentimento bom que o relacionamento aflora, né, na gente. Então, é importante que a gente tenha, né, quando se está dentro de um relacionamento, porque a gente não precisa de um relacionamento afetivo para ser feliz, nós somos plenos e é totalmente possível, né, que a pessoa seja inteira, sem a necessidade de um relacionamento. O relacionamento é para complementar, mas ela não é necessário, não é a chave para a felicidade, né? Então, se você está num relacionamento, então que ele seja o mais saudável possível, né? Que ele realmente seja para contribuir, seja para que você, né, para que o casal cresça junto, para que eles possam sempre aprimorar um ao outro, né? E isso realmente contribui para a saúde mental dos dois, né? E por último, mas não menos importante, né, de todas essas questões que a gente pôde falar aqui, a gente falar oi pra Rita. Oi, Rita, tudo bem? Que bom ter você aqui. É fundamental que a gente tenha autoestima. Se a gente não consegue acordar cedo, tudo bem, às vezes a gente acorda, né? Enfim, mas se você acordou, tomou banho, fez suas coisas, aí você olha no espelho, né? Você tem que gostar do que você vê. Você tem que olhar e falar, ok, tá tudo ok. Se tiver problema, eu vou resolver. Se tiver com medo, vai com medo mesmo, porque não tem outro jeito. De encarar as suas circunstâncias, de extrair esse potencial que você tem dentro de você e de você se achar, assim, bom o suficiente para conseguir dar conta da sua vida, de como a sua vida está neste momento. Não existe receita para felicidade e muito menos dizer que existe uma vida sem problemas. Isso não é verdade, isso é ilusão. Mas existe sim uma possibilidade de, através de cultivar o amor próprio e a autoestima, de você não se comparar com ninguém, de você não julgar as outras pessoas e não permitir que o julgamento de outras pessoas definam quem você é. Isso é essencial para sua saúde mental, porque às vezes a gente está num ambiente que é muito nocivo para nossa saúde mental, seja de pessoas que não estão bem, sejam de um ambiente de muita pressão ou de muito estresse. Então, se você não conseguir ter esse pequeno cuidado, né? Então, assim, né, tanto para homem quanto para mulher, de fazer coisas que gostem, de cuidar de si, cuidar do cabelo, cuidar da aparência, cuidar né, como eu falei, de todas as questões da alimentação, de atividade física, de se sentir bem. Isso é chave para que a nossa saúde mental ela realmente esteja em equilíbrio. Então, parece muita coisa, mas na verdade não é, né? A gente precisa pelo menos começar. O primeiro passo é sempre, talvez seja o mais difícil, porque a partir do momento em que você se dispõe a fazer algo, então você precisa realmente, como eu falei, levar aquilo até o fim. Mas eu garanto que você não vai se arrepender de você cuidar de você. Porque a partir do momento que você faz isso, você até consegue perceber o mundo de outra forma, né? De conseguir ter esse olhar de, vamos lá, né? Eu sei que até agora tô passando por algumas circunstâncias, mas o que eu tô fazendo para resolver? Porque se reclamar e se lamentar resolver esse problema, ninguém tinha problema. Então, assim, você precisa agir.
A gente precisa se mexer para que as coisas aconteçam. E essas pequenas mudanças de hábito, inserir esses hábitos na nossa vida, realmente é o que vai fazer com que a nossa saúde mental esteja sempre em equilíbrio. Certo? Então, deixa eu ver se eu não pulei nenhum comentário. A pessoa empolga de falar de autoestima, que eu acho que é realmente algo que todo dia a gente tem que ouvir. Hoje eu vou ser melhor, hoje eu tô melhor. E de você, já que a gente alimenta tanto pensamento ruim na nossa mente, então vamos alimentar os bons, né? E realmente isso faz diferença. Então, Alessandra, boa noite, bom dia, Erasmo, Rita. Acho que eu respondi todos os comentários. Se porventura eu ver que eu não respondi algum, primeiro peço desculpas, mas daí eu vou, né, me comprometo a responder todos eles posteriormente. O pessoal do portal já deixou a minha página, né, aí o link da minha página nos comentários. Então, se depois que você assistir essa live, então eu vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo, para vocês curtirem a minha página. E qualquer dúvida, qualquer sugestão de temas novos que vocês gostariam da gente falar por aqui, podem colocar nos comentários, né, que a gente considera todos eles. Olá, Vanessa, boa noite, seja bem-vinda. Então, novamente quero agradecer o pessoal do Portal Me pela oportunidade, agradecer a presença de todos, espero que vocês tenham aproveitado tanto quanto eu adorei ter começado, acho que foi um ótimo início, né, de 2019 nas lives pro Portal Me, e acompanhem a página, eu vou fazer lives por lá também. E se vocês, né, quiserem às vezes tirar alguma dúvida um pouco mais de uma forma privada, pode me mandar mensagem em inbox que eu respondo sem problema nenhum, ok? Muito, muito obrigada, uma ótima noite ou um ótimo dia e nos vemos em breve. Até mais!